Muito boa tarde, queridos. A paz, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão bem? Animados? Não cansados? Amém. Eu prometo que eu não vou demorar mais do que as 3 horas que o pastor me deu, mas o pastor parece que, como vai ser 3 horas, ele vai preparar um churrasco depois para nós. Então, Queridos, quero falar nessa tarde rapidamente, não quero me estender muito, mas eu preciso compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Enquanto o pastor Ademir estava falando, muitas das coisas que ele estava falando também estavam no meu coração e estão aqui, né, no esboço que eu fiz para poder compartilhar com os irmãos. Então, nessa tarde, eu quero falar com vocês sobre o profético na adoração e no louvor. Queria falar a respeito desse tema, que a gente pudesse ter algumas pinceladas aí a respeito disso. Quando nós falamos sobre o profético, queridos, precisamos entender que está intimamente ligado à expressão de louvor e também de adoração, né? Mas para isso é preciso a gente poder entender primeiro os conceitos que nós temos de louvor e adoração. Eu não sei se o pastor Ademir, provavelmente ele já deve ter falado isso para você, mas eu quero mais uma vez reforçar os conceitos dessas duas palavras, louvor e adoração. Quando falamos sobre louvor, a palavra louvor, ela vem do hebraico, que é a palavra halal, né? Então, de onde nós temos uma expressão em português muito conhecida nossa, que a gente usa bastante, que é aleluia. Aleluia vem dessa palavra, halal. Então, aleluia é louvai ao Senhor. É isso que significa essa palavra no original, no hebraico. E a palavra halal é a palavra louvor. E a palavra halal no hebraico, ela quer dizer elogiar, quer dizer engrandecer, né? Então, é possível que nós possamos louvar alguém. Você pode louvar alguém, um lugar, um objeto. Você pode engrandecer alguém, você pode elogiar alguém. Por exemplo, o pessoal que mora aqui em Sarandi, né? Sarandi é a melhor cidade do mundo. Que Maringá que nada, é a melhor cidade do mundo para se viver, é Sarandi. O que você está fazendo? Você está louvando Sarandi, você está elogiando a cidade de Sarandi. Então, louvor é justamente isso, quando nós falamos bem de algo, quando nós elogiamos, nós engrandecemos alguém ou um lugar. Esse é o significado de louvor. Mas quando nós falamos de louvor, do ponto de vista bíblico, nós falamos de elogiar, de engrandecer a quem? Ao Senhor. Ele é aquele que é digno de todo louvor. A própria Bíblia nos diz isso, que ele é digno de todo louvor. Então, falar sobre louvor do ponto de vista bíblico é engrandecer a Deus, elogiar a Deus. E elogiar também significa reconhecer as qualidades de alguém, exaltar a pessoa. Não há louvor sem nós declararmos o quanto Deus é grande, o quanto Ele é superior a todos os outros seres. Quando nós estamos declarando isso, nós estamos louvando ao Senhor. E estamos dizendo o quanto Ele é incomparável, o quanto Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando você faz isso, quando você abre a sua boca dessa maneira, você está fazendo uma expressão de louvor. E é muito interessante, queridos, porque tem muita similaridade também com o conceito de adoração. Quando falamos sobre adoração, tanto no hebraico quanto no grego, que são as duas línguas nas quais a Bíblia foi escrita, nós temos o conceito de adoração como o ato de prostrar-se. Quando eu estou falando sobre adoração, eu não derrubo nada, mas eu estou falando de me prostrar. Quando eu adoro, automaticamente eu me prostro. E isso não está falando apenas da parte física, mas especialmente da parte espiritual. Adoração é prostração, é rendimento, né? É render-se, rendimento não, melhor dizendo, rendição diante do Senhor. Então, quando falamos sobre adoração, falamos sobre render-se, sobre inclinar-se, prostrar-se. E essa palavra adoração, ela também tem uma forte ligação com o ato de servir, de serviço. Ou seja, quando antigamente
os escravos estavam diante dos seus senhores, que eles vinham para servi-los, a primeira coisa que eles faziam era ajoelhar-se e render-se diante dos seus senhores. Isso nos fala dessa atitude que nós devemos ter diante de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós precisamos estar completamente rendidos diante dele. Precisamos realmente nos prostrar diante da presença dele para que nós possamos o adorar. Então, sem esse reconhecimento de que a quem nós adoramos é completamente superior a nós, ou seja, nós adoramos ao Senhor, não pode haver uma genuína adoração. Adoração significa entrega total. Isso nós podemos olhar para a nossa própria vida e dizer, numa escala de 0 a 10, como está a minha adoração ao Senhor? Você pode fazer a si mesmo essa pergunta. O quanto você tem se rendido, o quanto você tem se prostrado na presença do Senhor para adorá-lo. Muitas vezes nós vamos a um culto e, como disse o pastor, a gente fica assim, ai meu Deus, hoje o louvor está longo demais, esses irmãos estão, oh misericórdia, Jesus. Aquele frango que eu deixei lá em casa, que tem que esquentar quando chegar ainda, vai, né? Então às vezes a gente fica assim apreensivo e não se rende realmente ao Senhor. Nós cantamos, nós levantamos a nossa mão, mas não adoramos genuinamente. Adoração é prostração, é render-se diante do Senhor. E é importante que nós possamos fazer isso, queridos. E eu queria que você entendesse algo nessa tarde, que louvor e adoração independem de música ou de instrumentos. Você pode louvar e adorar sem nunca ter tocado nenhum instrumento. Você pode louvar e adorar sem sequer poder cantar. Porque senão, irmãos, sabe o que aconteceria? As pessoas que são mudos, por exemplo, eles não vão poder louvar, eles não poderiam louvar, porque eles não falam, eles não cantam. Mas eles louvam? Sim, eles podem louvar e adorar, mesmo sem expressão vocal. Mesmo sem tocar um instrumento. Então, a adoração e o louvor não começam na música ou no instrumento ou no canto. Começam dentro do nosso coração. É importante que nós possamos entender isso, que nós não precisamos ser músicos ou cantores para louvar e adorar. Basta nós entendermos o propósito para o qual nós somos criados. Qual é o propósito da sua criação? Porque o Deus Todo-Poderoso resolveu um dia dar vida a você. Por que Ele te criou? Ele te criou porque você foi criado para a glória dEle. Você foi criado para adorá-lo com a sua vida, para glorificá-lo com a sua vida. Foi para isso que você foi criado por Deus. Quando nós entendemos isso, nós podemos ir além do conceito que nós temos de louvor e adoração. Louvor e adoração começam no nosso coração, no entendimento do nosso propósito, de quem nós somos em Deus e de por que nós somos criados por Ele. Então, falando agora do conceito mais comum que nós temos, mas antes deixa eu te falar algo importante. Louvor e adoração a música, melhor dizendo, é apenas uma expressão de louvor e adoração. Não é toda. É apenas uma expressão. Uma das muitas expressões. Você pode louvar e adorar a Deus através da tua rendição sem falar uma palavra. Através da dança, através de tantas coisas, você pode estar louvando e adorando a Deus. A música é uma das expressões, que é claro que a expressão que a gente mais utiliza é essa, né? Mas ela não é a única. Então, queridos, é preciso que nós possamos entender isso. Agora, falando desse conceito mais comum que nós temos, quando nós nos referimos a louvor e adoração, o profético, que é o que eu quero falar com vocês nessa tarde, ele é parte muito importante desse processo. Por quê? Quando falamos do profético, o que você entende quando eu digo profético? O que você entende quando a gente fala sobre profético? O que vai na sua mente quando você ouve essa palavra profético? Um de cada vez para não gerar tumulto, irmão. Por favor.
Excelente, excelente. Um bom conceito. Mas muitas pessoas, quando ouvem essa palavra profético, elas acham que profético tem a ver com: eis que te digo, meu servo, se tu és solteiro e eu também, isso quer dizer... Né? Muitas pessoas pensam que é isso. Ou então, como a gente vê muito nas redes sociais, olha, Deus está me dizendo, como eu vi esses dias aí, uma pessoa que estava profetizando para outra, sendo que essa pessoa que estava recebendo a profecia, a suposta profecia, ela foi presa esses dias por questão de pedofilia e tudo mais, e uma moça estava profetizando para ele, dizendo que Deus iria engrandecê-lo muito mais do que já tinha engrandecido. Então a gente precisa entender de acordo com a Bíblia, o que é profecia. Então, quando falamos sobre o profético, queridos, nós estamos falando sobre, em primeiro lugar, comunicar a vontade de Deus. Falamos sobre a expressão do coração de Deus, sobre a manifestação da vontade de Deus, a comunicação dos seus propósitos. É isso que significa o profético, comunicar às pessoas os propósitos de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso, porque nós queremos mistificar algumas coisas. E nós achamos que só profetiza aquela pessoa que está com o olho fechado e está girando. E nem sempre. Às vezes, olha, vou falar para você. Deus, ele pode se manifestar de várias formas na nossa vida e falar conosco se nós tivermos o nosso ouvido aberto. Uma vez, Deus usou um cachorro para falar comigo. Você acredita nisso? Acredita? Mas ele não falou. Não foi isso, irmãos. Eu estava na minha casa um dia, lá em São Paulo, e cheguei na minha casa, tinha um portãozinho na frente, e depois tinha um hallzinho ali, e tinha uma entrada com uma porta. E aí, quando eu entrei ali, tinha um cachorrinho. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho muita coisa em casa, mas vou ver o que eu tenho aqui. E eu entrei na minha casa, fui na geladeira, peguei ali um restinho de comida que tinha ali, e eu coloquei assim, naquele hallzinho, para o cachorro comer. E aí, como ele estava com muita fome, ele entrou, eu abri o portãozinho, ele entrou e ficou naquele hallzinho ali e comeu. Mas ele estava com fome ainda. E o que eu fiz? Eu falei, vou chamar ele aqui mais para dentro, porque aqui ele vai poder comer melhor e eu posso colocar mais comida. Eu peguei o mesmo prato, enchi de mais comida e coloquei dentro da minha casa. E sabe o que aconteceu? O cachorro foi embora. E ele estava com fome ainda. Naquele momento, Deus falou comigo e Deus me disse, sabe o que acontece com você muitas vezes? Você age como esse cachorro. Você só quer estar próximo de mim porque você precisa de alguma coisa. Mas quando eu quero intimidade, você foge. Tremendo, né, irmãos? Eu falei, Senhor, me quebra de uma vez. Mas como Deus, ele pode se manifestar e falar? Quando há alguém que está disposto a ouvi-lo, ele sempre vai falar. E essa é a expressão do profético, é revelar o coração de Deus, é revelar os propósitos, é comunicar a vontade de Deus. Eu quero que você leia comigo Salmos 33, versículo 3. Meu Deus, deixa eu controlar meu horário aqui, que eu tenho somente 2 horas e 47 minutos. Não quero me estender, irmãos, mas eu tenho algumas coisas que são importantes eu falar para você. Salmo 33, versículo 3, diz assim, cante-lhe um cântico novo. A minha versão, que se eu não me engano é a NVT, a nova versão transformadora, diz, cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Que linda essa versão. Que linda. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Para aqueles que ministram, que são ministros de louvores, ela diz assim, que devem cantar um cântico novo e tocar com arte e com júbilo. Há 2 fatores aqui que eu quero que a gente possa falar um pouco, que são fundamentais para o louvor e a adoração. Cantar e tocar, do ponto de vista de igreja, né? Cantar e tocar. Então aqui diz que nós somos exortados
a cantar um cântico novo. O que significa esse cântico novo? Significa um cântico fresco, um cântico recente, que vem do nosso coração, flui do nosso coração. Nós também podemos salmodiar, podemos cantar salmos, cânticos, hinos que outras pessoas fizeram. Mas Deus nos exorta também a termos um cântico novo. Um cântico que flui do nosso próprio coração. E aí que entra o fluir profético. Porque demanda que essas palavras que vão fluir dos nossos lábios de maneira espontânea e criativa ao nosso Deus, elas realmente fluam sobre a vida de outros. Quantos de vocês já se pegaram fazendo isso? Cantando um cântico novo. Você está lá cantando a alegria, começa a cantar outra coisa totalmente diferente, que vem nos seus lábios e você não sabe de onde veio, você não imaginou aquilo. Foi o Senhor que te fez agir de maneira profética para que você pudesse expressar o que estava no coração dele para outros. E a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso, devemos exercitar esse cântico novo. Então, queridos, quando nós fazemos isso significa que nós temos uma vida consagrada a Deus. A nossa vida está tão consagrada a Deus que Ele pode nos usar a hora que Ele quiser. Não existe hora marcada para que Deus nos use. Não existe hora marcada para que nós possamos andar e manifestar o profético de Deus para a vida de outras pessoas. Então, Deus, Ele demanda de nós essa vida consagrada, essa vida devotada completamente a Ele. Isso vai nos levar a cantar a Ele palavras que são geradas em nosso coração. Não foram escritas por outras pessoas, mas a inspiração profética, ela provém de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Quando você tem essa comunhão íntima com o Senhor, há sempre um cântico novo nos seus lábios. E nem sempre é público. Às vezes é só entre você e o Senhor. Você começa ali no seu tempo de louvor, de adoração a Deus, no teu quarto, ou no teu trabalho, ou como alguns gostam bastante, no banheiro. Você está ali e começa a expressar a Deus um cântico novo. Aquilo ministra a tua vida. O Senhor está te ministrando quando você está dando a Ele um cântico novo. E também, queridos, a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus, tocar. Aqueles que são músicos, eu sou como Jesus, que só tocava esquife. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife. Não sei se Jesus era músico, irmãos, brincadeira. Mas o único instrumento que eu toco é flauta doce, e bem ruinzinho ainda. Mas eu gosto de louvar ao Senhor. Então, queridos, a Bíblia diz que nós devemos tocar com arte e com júbilo. Só essa palavra arte aí já muda tudo. Porque arte se refere a algo que é feito com excelência, a algo que é feito da melhor forma possível. Então, a Bíblia nos diz que nós devemos tocar com arte e com júbilo. Eu quero que você leia comigo rapidamente também 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22. Enquanto você procura, eu vou ler o texto aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Quenanias era o líder dos encarregados da adoração ao Senhor. Ele havia sido designado como a pessoa que dirigiria, que daria instruções sobre o canto na presença de Deus. E essa palavra canto, irmãos, que nós lemos aqui, ele tinha o encargo de dirigir o canto. Se você pegar essa palavra no original, no hebraico, essa palavra vai além do que nós entendemos em português, canto, cantar. A palavra canto aqui é a palavra massá. E essa palavra, ela também tem um significado de profecia. Então, Quenanias era alguém que foi colocado para liderar aqueles que adoravam, que louvavam ao Senhor.
e especialmente ele havia sido designado para dirigir o canto, ou seja, a profecia. Ele os ensinava a profetizar através do canto, dos instrumentos. E por que ele tinha essa responsabilidade? Por que havia sido colocado sobre ele essa responsabilidade? Porque a Bíblia diz, no final desse versículo que eu acabei de ler, que ele era entendido. Ou seja, ele era alguém que tinha discernimento, que tinha percepção. Ele era um profeta que guiava outros a exercerem o seu ministério. E é necessário, queridos, que nos dias que nós estamos vivendo hoje, dias tão difíceis, possam se levantar Kenanias no meio das nossas igrejas locais. Homens com o ministério profético que tenham a disposição de treinar a outros, como o pastor Ademir está fazendo aqui nessa tarde com vocês. Que os instrua a exercer o chamado que Deus tem para eles de maneira correta. Então, Kenanias tinha entendimento, tinha discernimento do Senhor. E por isso ele havia sido colocado sobre os outros, para ensiná-los. Quem sabe entre nós aqui nessa tarde está um dos Kenanias que vai se levantar nessa geração para instruir a outros, para ser a voz profética de Deus. Amém? Então, queridos, nós podemos observar também nesse texto que nós acabamos de ler a importância da preparação pessoal para exercer o ministério de louvor e adoração na igreja. Excelência, guarde isso, é um requisito fundamental para você servir ao Senhor nesse ministério. Eu me converti numa igreja, irmãos, não é a Igreja Cristo Centro, uma outra igreja pentecostal, mais tradicional, tal, onde tinha muito essa questão que o pastor falou das oportunidades. E a gente via algumas pessoas que tinham o desejo de louvar, de adorar ao Senhor, mas a gente percebia que a pessoa não tinha nenhuma preparação para isso. Então, algum de vocês já deve ter visto tem um vídeo daquele rapaz que canta, vê os cravos nas mãos. É mais ou menos nesse estilo. Não é? E isso acontecia com frequência. E eu mesmo, não sendo músico, irmãos, pela graça de Deus, eu tenho um pouquinho de percepção musical. E aquilo doía tanto meu ouvido. E eu falava, Senhor, meu Deus, será que as pessoas não entendem que é preciso fazer as coisas para Deus com excelência? Você quer cantar? Que ótimo! É excelente que você tenha esse desejo. Mas prepare-se. Faça o seu melhor. Mesmo que o seu melhor não seja o melhor do fulano ou do ciclano. O seu melhor. Você tem que buscar essa excelência de Deus. Isso é essencial para que você possa exercer o seu ministério. Então, queridos, a Bíblia diz que Kenanias, ele preparava, ele instruía, né? E é preciso que nós que estamos no ministério de louvor, da adoração, possamos estar dispostos a receber instrução. Porque tem muitos irmãozinhos que acham que já sabem tudo. Ele aprendeu 3, 4 acordes, rapaz, agora quem domina aqui sou eu. Pegou uma guitarra, já pega um pedal daquele que o pastor falou, já pega mais uns 4, 5, vou ali na loja, compro, vou usar cada um deles, vou usar um dia. E muitas vezes falta instrução, falta excelência. E isso é fundamental, irmãos. Nós não estamos louvando a Sarandi. Nós não estamos louvando a um artista. Não, nós estamos louvando ao Criador de todas as coisas. Quando você louva, você adora através da expressão musical, você está louvando aquele que é soberano sobre tudo. Então, é tempo, queridos, de que realmente Deus possa nos dar essa excelência, que nós possamos buscar essa excelência do Senhor naquilo que nós formos fazer. Eu quero ler com você um outro texto, estou correndo aqui, irmãos, para poder ver se pelo menos uma parte eu consigo trazer para você. 1 Crônicas 25, versículo 7, diz assim, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Olha só, aquilo que eu acabei de falar para vocês, instruídos no canto ao Senhor. Eu acho que muitas vezes algumas pessoas se ofendem quando são corrigidas.
Ninguém gosta de ser corrigido, irmãos. Quem, quando era criança, a mãe dava aquela... e falava, oh, glória, que maravilha, ai, como é bom. Mais uma vez, mamãe. Quem fez isso aqui, irmãos? Tem alguém que por acaso fez isso quando era corrigido? Nenhum de nós gosta de ser corrigido, mas é necessário. E muitas vezes a gente está ali no meio do ensaio, alguém está cantando, e alguém desafina um pouco, o que você faz? Nada. Ou então, segundo caso, ô irmão, misericórdia, hein? Você desafinou agora que até do outro lado deu para ouvir. Você faz isso publicamente. Está errado. Correção, instrução, deve ser sempre no privado. Nunca corrija alguém diante dos outros. Isso é errado, não está correto. Corrija no privado. E depois a pessoa vai te agradecer. Se ela tiver um coração ensinável. Se ela tiver um coração meio rebelde, ela vai falar para você, mas quem é você para falar que eu desafinei? Se por acaso é melhor que eu, você é profissional? Mas se ela tiver um coração ensinável, ela vai te falar, muito obrigado, querido. Realmente eu não tinha percebido que eu tinha feito essa nota de uma maneira errada. E é importante a gente receber essa correção. Faz parte daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós devemos ter esse coração ensinável. Então, queridos, é tempo de o profético ser restaurado no meio da adoração e do louvor. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo tempos na igreja mundial, no mundo inteiro, onde os nossos cânticos eles são enfadonhos, são focados no homem e principalmente são espetacularizados. Sabe o que falta? Falta dinamismo, falta centro em Deus nos nossos cânticos e principalmente falta intimidade com o Senhor. A gente está cantando cada coisa, irmão, que se você for parar para analisar, eu estava ouvindo ali meio que de longe alguns irmãos comentando aqui um pouquinho antes, né, sobre algumas músicas e tal, e nossa, tá, você vê, depois é que eu fui perceber que tal música, eu não entendi direito, mas estava comentando alguma coisa a respeito de uma música, de uma letra, alguma coisa assim. E queridos, nós precisamos ser muito seletivos com aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Deus não aceita qualquer coisa, irmãos. Nós temos que selecionar o melhor para o nosso Deus. Então, os cânticos que nós temos hoje, eles estão dessa maneira. Há muitos dos nossos cânticos que mais se parecem mantras do que adoração. Você sabe o que é um mantra? Sabe? Quando eu era pequeno, menor, né, como diz o pastor, quando eu era menor, irmãos, eu tinha aí por volta de 10, 11 anos, eu conheci um rapaz que era Hare Krishna. E ele me disse o seguinte, olha, Krishna e Cristo e Jesus é tudo a mesma coisa, é a mesma pessoa. Então, quando você está louvando Krishna, você está louvando Jesus também. E ele começou a me ensinar uns mantras. Hare, Hare, Hare. E eu comecei a cantar aquilo lá, meio... Aquilo lá para mim não significava nada. Mas, queridos, o mantra, eu vou te dar alguns conceitos importantes para você entender nessa tarde, porque eu estou falando isso. Mantra é repetição. Atua no nosso cérebro para nos levar a um estado de transe. Você já cantou uma música que você vai cantando, e daqui a pouco você... parece que você está fora de si. E eu estou falando de música cristã, tá, irmãos? Estou falando de louvores, que parece que tiram você da realidade, você fica em transe praticamente. Não é algo espiritual do Espírito Santo, é algo que vai aí num negócio meio fogo estranho, sabe? É mais ou menos isso. Então, queridos, o mantra é isso, né? O mantra, ele é uma fórmula sonora que tem um significado, uma vibração. E o objetivo é levar a pessoa a um estado mental e espiritual alterado. Mas não do ponto de vista bíblico. Tá? Isso é um mantra. Mantra é uma fórmula. Louvor é um estilo de vida. Enquanto o mantra é uma repetição, louvor é criativo. O louvor é criativo.
O mantra esvazia a sua mente. O louvor enche a sua mente. O mantra é uma busca pelo espiritual, enquanto que o louvor é o resultado de uma vida espiritual que eu já tenho com o Senhor. O que nós estamos cantando, irmão? Será que nós estamos cantando mantras muitas vezes? Mantra é uma cópia. O louvor é original. É do coração. Canções sem inspiração, sem criatividades, que são compostas de 2 ou 3 frases que você repete a exaustão, elas têm o objetivo de levar os ouvintes a perderem até mesmo a sua consciência. Quando a Bíblia diz que o nosso culto a Deus, como ele deve ser, irmãos? Racional. Se eu estou perdendo a minha consciência naquilo que eu estou cantando, para um pouco e pensa. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Você não vai perder a consciência, daqui a pouco você vê onde que eu estou, meu Deus, eu estava cantando aqui, que eu fico pensando. A gente olha, né, pastor, esses cânticos que são da geração do pastor, que é mais antiga, a minha não é tanto, mas é mais ou menos a mesma geração, tá, irmãos? O pastor está com 60, pastor? 60, eu estou com 48, então não tem muita diferença. Mas a gente vê as músicas, os louvores, tinha letra, irmãos. Não era duas palavras. Eram letras bíblicas que exaltavam o nome do Senhor. Eram letras como a gente sempre comenta, né, pastor? Hoje nós não vemos, por exemplo, cânticos de comunhão. Que cântico de comunhão que nós cantamos na nossa igreja hoje? São raros. Raros. Os que nós temos são todos antigos. Hoje você não vê cântico de comunhão sendo cantado na igreja. Você não vê cânticos de batalha. Por quê? Porque isso foi deixado de lado. E nós precisamos rever tudo isso, queridos. E outra coisa importante, nós precisamos buscar em Deus a nossa própria identidade no nosso louvor e nossa adoração, enquanto musicalmente falando. Queridos, enquanto o pastor estava falando, eu estava pensando, se você vai, por exemplo, na África, os africanos, eles louvam a Deus do jeito deles. Eles louvam com uma harmonia tão tremenda, sem instrumentos, sem nada, e eles cantam na língua deles, estão adorando a Deus, porque eles têm uma identidade cultural que não mudou porque eles estão adorando a Deus. Eles mantiveram aquilo. Aqui no Brasil, irmãos, do que nós preferimos? Música americana. Nada contra, eu amo músicas em inglês, sempre gostei. Inglês, espanhol. Mas muitas vezes, tudo que nós estamos cantando nos dias de hoje nas nossas igrejas é cópia. Não tem nada original nosso. Não tem. Pega aí e faz. A maioria das músicas que fazem sucesso são versões. E Deus nos deu criatividade para que nós possamos criar os nossos próprios cânticos que reflitam aquilo que nós vivemos como igreja aqui no Brasil. Canções proféticas que possam revelar o desejo de Deus para a igreja brasileira. Quando o profético está atuando no louvor, há adoração, há criatividade, há espontaneidade, há quebrantamento, há disposição em aprofundar-se na busca de Deus. Mas, infelizmente, nós vivemos dias onde o profético tem pouco espaço entre os ministros de louvor. E muitos aparentam espiritualidade, como disse o irmão ali, mas a motivação principal deles é financeira e exaltação pessoal. Tem um livro que eu estou lendo, mas eu estou com a memória fraca, que eu não me recordo o título desse livro, mas ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre essa perda do significado principal do louvor e da adoração. Tudo foi substituído pelo espetáculo. O que nós temos nas nossas igrejas é muito espetáculo. Falta adoração genuína e louvor genuíno ao Senhor. Porque muitas das pessoas que nós estamos cantando o cântico que elas
nos ensinam para a gente cantar nas nossas igrejas, muitos desses cantores, a motivação deles não é correta, irmãos. Não é correta. Então, quando o profético ele é ativado no ministério de louvor e adoração, há um fluir genuíno do Espírito Santo. Há quebrantamento, há uma direção clara de Deus para o seu povo. Cada ministro de louvor, seja cantor ou músico, ele deve entender o seu chamado profético, que é o quê? Ser um canal de Deus para edificar, para exortar, para consolar o povo de Deus, através daquilo que nós estamos ministrando. Quando o foco está no entretenimento, irmãos, é tirado de Deus e colocado no público. A centralidade de Cristo é substituída por canções que mexem com as nossas emoções, ao invés de nos levar a um relacionamento de intimidade com Deus. Nossas canções, elas devem, de verdade, trazer o céu à terra, mas não apenas uma letra que a gente canta. Você pode estar cantando uma coisa totalmente diferente, mas você sente a presença do céu na terra quando você está adorando ao Senhor. Então é tempo de nós buscarmos de Deus esse profético atuando em nosso meio. Quando o profético está atuando, já estou terminando, irmãos, há manifestações sobrenaturais de Deus, a cura, a transformação de vidas. Sabe, queridos, eu quero que você guarde isso nessa tarde. Deus está cansado da nossa liturgia. A nossa liturgia, o que é a liturgia? Começa com o louvor tal, depois vem o louvor tal, depois assim, depois tem a palavra, depois tem a oferta, e termina o culto. Isso é liturgia. Deus está cansado disso. Deus quer algo novo para as nossas reuniões de louvor e adoração a Ele. E isso é estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai subir aqui para ministrar e você já falou para todos, olha, irmãos, nós vamos cantar esse cântico, esse. E aí do nada, quando você sobe aqui, como fala minha filha, do nada, Deus fala para você: não, eu não quero isso. Eu quero que você cante isso. Mas Deus, eu já ensaiei com os irmãos e se eu cantar esses eles não vão? E se Deus falar com você? O que é mais importante? Obedecer à voz do Senhor ou seguir a nossa liturgia? O que é mais importante, queridos? Quero que você pense nessa tarde. A música tem se tornado um mercado lucrativo. E isso tem dilacerado o coração de Deus. É preciso voltar à pureza da adoração e de louvores cujo centro é o Senhor e cuja existência é unicamente para glorificar o nome dEle. E para isso acontecer, profetas genuínos têm que se levantar no meio das nossas igrejas locais. Que, assim como Jesus, possam fazer aquilo que Ele fez. Jesus, lá em João 2,16, Ele disse o seguinte, quando Ele entrou no templo: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu Pai um mercado. A casa do Pai não é mercado. A casa de Deus não é lugar para comércio. A casa do Senhor é lugar de louvor, é lugar de adoração, é lugar de rendição ao seu nome, é lugar de bendizer a Ele, de haver cura sobrenatural de Deus se manifestando no meio do seu povo. Então, queridos, deixa eu ver aqui, vou ter que pular algumas coisas. Eu quero apenas... Já estou terminando realmente. Quando a gente fala já estou terminando, você já sabe, né, irmão? Quando o profético está ativado, irmãos, os ministros de Deus entendem o seu chamado. E qual é o seu chamado? Apregoar, comunicar a vontade de Deus, além do templo, além do seu lugar cômodo. Que possam se levantar ministros que vão profetizar, sabe aonde? Aqui em cima desse altar? Não. Que se levantem ministros que vão profetizar nas ruas, nos estádios, não por dinheiro. Eu vou fazer um show no Willie Davis ali, mas eu vou cobrar tanto.
É um show de adoração. Show de adoração? É meio... Não bate uma coisa com a outra. Ou você faz show ou você adora. Eu tenho esse conceito, irmãos. E Deus está nos chamando a romper com tudo isso. A romper com todo o comércio que tem sido feito. E a buscar realmente adorá-lo nos lugares onde Ele nos enviar. Imagina, irmãos, que se reunissem diversas igrejas, fossem lá no Willie Dave, fazer com entrada franca, não precisa dar nada, nem... não, mas tem que dar trazer 1 quilo de alimento não perecível para poder entrar. Nada, não vai dar nada. Vai entrar todo mundo aqui e nós vamos adorar ao Senhor. Durante 5, 6 horas aqui, só adoração e louvor ao Senhor. Imagina o impacto que haveria na vida das pessoas da cidade de Maringá. Eu não sei qual é o nome do local aqui que tem mais gente, que cabe mais gente aqui em Sarandi, mas imagine isso sendo feito aqui. Quantas pessoas seriam tocadas, seriam impactadas pelo Senhor. Então, queridos, nós precisamos fazer como Paulo escreveu em Filipenses 3:8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Não existe nada mais importante do que conhecer e tornar conhecido o Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Então, eu quero terminar, irmãos, com o último texto. Agora é terminar mesmo, tá? 2 Crônicas 29, versículo 30. Eu pulei algumas coisas aqui, mas são coisas que o pastor já havia citado também. 2 Crônicas 29, 30 diz assim: Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Eu li esse texto e encheu o meu coração. Quando o profético está presente, aquele que ministra, ele está sujeito às ordens. De quem? Quem deu ordens? O rei. Aqui a figura de Ezequias é a figura do rei. Quando o profético está presente no meio do ministério de louvor e adoração, o rei dá as ordens. O Senhor, o soberano, é Ele quem dá as ordens de tudo. E quem ministra está sujeito ao rei e também às autoridades que foram estabelecidas por ele. Exerce o seu ministério com alegria e não por obrigação. Aqui a Bíblia diz que eles fizeram isso, louvaram ao Senhor com alegria e se inclinaram e adoraram. A reverência. E aquele que está louvando ao Senhor, por que você está no louvor? Porque não tem outra pessoa. Aí me colocaram ali, mas eu nem gosto. Eu já vi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Eu nem gosto de tocar, mas disse que não tinha ninguém, aí me colocaram, aí eu estou aí. E a própria atitude da pessoa quando está ministrando, você percebe que é isso mesmo. Ela está ali por obrigação, não está ali porque ama servir ao Senhor, porque tem convicção do chamado de Deus para a vida dele. Então, queridos, quando o profético está presente, a reverência e a verdadeira adoração. Lembram que eu disse para vocês no início que a adoração é inclinar-se, é prostrar-se. Aqui nesse texto que nós lemos, diz que os levitas louvavam ao Senhor com alegria e eles se inclinaram e adoraram. Então, a adoração tem a ver com essa rendição, com inclinar-se perante o Senhor. Asaf era um homem de Deus. Davi, todos nós conhecemos os salmos de Davi. Acho que muitos de vocês que nem eram cristãos já tinham ouvido alguma vez: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que você não era cristão, você já deve ter ouvido. Olha o quanto as palavras de um homem dedicado a Deus ultrapassaram gerações.
anos, séculos, e chegaram até os nossos dias e continuam. Davi era um homem que compunha para o Senhor, dava o seu melhor para Deus através dos seus cânticos. E a Bíblia aqui chama Asaf de vidente, que é uma outra palavra para profeta. Então, a Bíblia diz que nós temos que louvar ao Senhor com as palavras de Davi e também com as palavras de Asaf, o vidente. Nos fala de um louvor profético, de uma adoração profética. E ela diz esse texto que nós lemos: ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e Asaf. Essa expressão, com as palavras, não está falando simplesmente de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que ela está dizendo? Ela está falando atitude, o mesmo espírito. Quando a Bíblia diz que tinham que louvar com as palavras de Davi e Asaf, estava dizendo: louvem ao Senhor com o mesmo espírito, com a mesma atitude que Davi e Asaf louvavam ao Senhor. E é preciso que nesses dias que nós estamos vivendo, se levantem homens e mulheres com esse mesmo espírito de Davi e de Asaf. O espírito profético que guia o louvor e a adoração ao Senhor. Muitos salmos que nós vemos são proféticos. Salmos de Davi são proféticos. Revelavam eventos futuros e anunciavam a vontade de Deus. Chamavam o povo de Deus à adoração genuína. E Asaf também, como eu disse, ele é autor de alguns salmos. E ele escreveu no Salmo 50, que o pastor citou. Veja só, irmãos, eu não tinha combinado com ele, nem ele comigo. Mas ele citou o Salmo 50, eu quero ler para você esse salmo de Asaf que diz assim. Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Só nesse texto aqui, irmãos, dá para criar umas 30 canções diferentes. Porque tem profundidade, tem palavra, tem o profético atuando nesse texto. E é isso que Deus está nos chamando a fazer. Eu queria, rapidamente, já para a gente finalizar, queria que você se colocasse de pé por um instante.